A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos de volta com a nossa programação ao vivo nesta quarta-feira, hoje é dia 3 de junho, e a gente vai falar agora sobre comercialização. A gente vai focar um pouco mais na soja, mas tenho certeza que isso se abrange a todas as culturas que fazem e têm a possibilidade de fazer a sua comercialização antecipada. Esse é um modelo de venda, de comercialização que vem ganhando mais espaço no Brasil entre os produtores, vem fazendo com que os produtores possam sim aproveitar boas e grandes oportunidades que o mercado vem trazendo ao agronegócio brasileiro, mas é claro que há um outro lado da moeda, claro que há uma exposição a partir do momento que isso acontece. Para a gente entender exatamente o que isso significa para o agronegócio brasileiro, para o produtor brasileiro, a gente conversou, ou melhor, a gente convidou o Eduardo Lima Porto, diretor da Lucro do Agro, um grande especialista desse país sobre custos de produção, comercialização e principalmente os meandros do agronegócio, né? Todos aqueles detalhes que a gente não se lembra na hora de fazer as operações, o Eduardo Lima Porto está ali para nos lembrar de todos eles. Não é isso, Edu? Seja bem-vindo. Muito bom dia para você. Muito obrigado, Carlinha, e sempre uma felicidade muito grande bater papo contigo e com nossos amigos do Notícias Agrícolas. Edu, a felicidade é nossa, o prazer também, e eu queria conversar contigo, te chamei para essa conversa, por quê? Porque nós tivemos aí, da safra 2019-20 de soja do Brasil, vendas antecipadas no ritmo recorde. Nós já embarcamos quase 50 milhões de toneladas e já comercializamos mais de 80% da safra e estamos começando o segundo semestre agora, começou essa semana, segunda-feira. Para a safra 2020-21, a situação não é diferente, já temos mais de 30% da temporada comprometida com a comercialização. Edu, eu queria saber de você, essencialmente, o seguinte, à medida em que o produtor toma essa decisão e faz essas vendas antecipadas, né, um volume tão grande, como é que fica a exposição do produtor rural, sabendo que o produtor no Brasil é um produtor que depende de capital, né, de recursos externos, ele precisa tomar crédito, o crédito muda ano a ano as regras do jogo com a chegada do Plano Safra. Como é que fica essa comercialização antecipada tão forte, inserida nesse contexto do produtor brasileiro? Muito inteligente a tua pergunta, viu? Muito obrigada. E dada a complexidade que ela, digamos, que ela significa, eu acho que é importante a gente contextualizar, antes de mais nada, algumas coisas. Em primeiro lugar, a diferença que se verifica nesse ano, com relação a anos anteriores, né? Recentemente saiu um estudo muito interessante do IMEA, demonstrando a evolução da antecipação das vendas desse ano em relação a anos anteriores, né? Toda vez que se verifica uma antecipação massiva dessa ordem, nós estamos literalmente avançando a oferta sobre a demanda, né? E isso produz assim, uma série de efeitos colaterais de ordem até macroeconômica, né, relacionada ao setor, que a gente precisa, antes de entrar na especificidade da pergunta, da questão do capital de giro e tudo mais, falar um pouquinho sobre isso. E aí eu acho que vai ficar mais fácil do produtor nos entender, né? O que acontece? Cada venda que se faz para uma trading, uma venda futura, ela implica, né, que essa trading faça sua cobertura na Bolsa de Chicago, né? E como há esse descarregamento de posições vendidas em Chicago, isso cria um efeito amortecedor sobre eventuais valorizações do preço da soja na Bolsa. Então, em dólares, a gente passa a sofrer, vamos dizer, a agricultura mundial, não apenas brasileira. Quer dizer, isso afeta a competitividade dos produtores argentinos e também dos produtores americanos. Estamos sentindo, inclusive, algumas manifestações vindas dos Estados Unidos muito agressivas com relação a essas tomadas de comercialização antecipada que os produtores brasileiros estão fazendo, o que tem impedido bastante que eles façam transações assim
e se beneficiem das raras oportunidades de apreciação de preço que o mercado oferece. Dito isso, vamos para o caso específico. Nós estamos vivendo um momento assim, de grande incerteza a nível mundial, e isso tem afetado a volatilidade cambial de uma maneira extremamente agressiva, né? E um dos riscos que que eu relacionei nos últimos dias e foi objeto assim até de uma certa polêmica, muita gente não aceitou esse posicionamento. Ele se relaciona com o fato de que quando o produtor, principalmente do Centro-Oeste, ele termina a colheita e vai entregando a sua colheita para pagar a conta contratada, digamos, no ano anterior, na formação da lavoura, é normal que os fornecedores, no caso as revendas, né, elas se posicionem já no fechamento do pacote de insumos para o ano anterior. E resulta que numa combinação assim, muito agressiva, como é que nós estamos vendo, com uma pressão sobre o câmbio e também uma incerteza muito grande com relação à confirmação dos limites de crédito que essas revendas podem ter em relação aos seus fornecedores ou provedores de crédito, né, bancos, etc. Hoje, num cenário de restrição financeira quase que absoluta, que é o que nós estamos vivenciando, é muito difícil que essas empresas consigam confirmar os mesmos limites de crédito que obtiveram em anos anteriores. Então, vamos lá, se um produtor fechou uma posição com uma revenda numa paridade cambial próxima dos R$5, se a revenda até a entrega dos insumos sofrer aí uma exposição de desvalorização cambial que faça com que o dólar chegue aí a R$6, nós estamos falando de um incremento de 20% na base de custo da revenda. Muitas dessas revendas não têm hedge cambial para cobrir a diferença dessa desvalorização. E nós veremos que elas não terão caixa suficiente e nem limite de crédito suficiente para atender o produtor na hora que ele precisar. Então, se nós considerarmos aí que grandes revendas no estado do Mato Grosso, onde eu me encontro nesse momento, elas estão inseridas aí em boa parte das recuperações judiciais milionárias que vem se estabelecendo, e sabemos que vem uma onda aí nas próximas semanas, será muito difícil que essas revendas tenham efetivamente a mesma capacidade de compra que tiveram nos anos anteriores. Então, esses produtores que fecharam pacotes em reais e que ainda não receberam os seus insumos, eles se encontram realmente numa posição de risco bastante acentuada. Inclusive, eu sugiro, né, e eu sei que isso é meio desagradável para as revendas, não estou aqui para criticar ninguém, é um setor extremamente importante e acredito que é o setor que realmente financia a produção rural de uma maneira muito competente, mas que está exposta a esse grande risco. Eu sugiro que os agricultores solicitem por escrito a confirmação dos seus limites de crédito e o atendimento desses pacotes que foram fechados aí em março, quando a paridade cambial se encontrava num outro nível. Digamos, isso por um lado. E quando o produtor, falando de uma outra ordem, quando o produtor gera aí uma quantidade muito grande de vendas antecipadas, estimulado pela desvalorização cambial ou pela noção referencial de um preço melhor, histórico em reais, ele tem que estar consciente que ele está abrindo mão, né, através desse comprometimento da sua produção física, ele está abdicando, abrindo mão dos prêmios de exportação.
né, que se conhecem de uma maneira mais assertiva quando a gente está mais próximo aí da época de colheita ou de embarque. E, além disso, também se está abrindo mão, para quem valoriza aí posições de margem em reais, se está abrindo mão de uma eventual desvalorização do câmbio. Né? Eu já vi situações no passado onde aconteceram questões dessa ordem, lógico que com intensidades até menores, em que muitos produtores entenderam que estavam sendo logrados, né? E advogados oportunistas levantaram uma bandeira que felizmente foi eliminada do nosso ramo, né? A tal da malsinada teoria da imprevisão, que é uma cretinice aí que os advogados inventaram. Nós somos aqui, o nosso setor está acometido de várias pragas. Entre elas, alguns advogados oportunistas que desconhecem completamente o funcionamento a dinâmica do setor agrícola, não só no Brasil, mas a nível mundial. Então, essas pessoas causam aí problemas muito sérios, né? Quando condições adversas que são naturais, são cíclicas da atividade, quando essas situações elas se estabelecem, né? Edu, dessa forma, assim, o que a gente deve, de que forma que a gente deve orientar melhor o produtor brasileiro daqui em diante? Claro que talvez para a safra 2020-2021 isso já não seja possível, né? Esse estudo do IMEA mostra justamente essa situação que eu te coloquei aqui no início da entrevista. Como é que a gente consegue orientar o produtor melhor para as próximas safras, para que ele capture as oportunidades que o mercado oferece para ele por conta dessa vantagem cambial que o Brasil possui? Em outros países a gente sabe que isso não é possível, como a Argentina e Estados Unidos, como você citou, mas de forma que ele não fique tão exposto, as revendas não estejam tão expostas, principalmente em momentos como esse de extrema volatilidade, principalmente quando a gente olha para o câmbio. Olha, você está me fazendo uma pergunta quase que de vestibular, é um vestibular de medicina. Mas como eu sei que você passaria no vestibular... Mas a questão é a seguinte, se eu der a receita para alguns, ela pode sofrer o problema de interpretação. Tem esse né? Temos. E, vamos dizer, essas receitas, ou como se bem diz nos Estados Unidos, a gente verifica muitos filmes, né? Tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Confere. E nesse caso aqui nós estamos falando justamente de uma situação muito próxima a isso. Não existem receitas prontas. Isso a gente tem que ter bastante em mente. O que é preciso, na minha humilde forma de ver, é que se estabeleça uma mudança de cultura, não só dos produtores, mas principalmente dos players, né? Quem participa da cadeia do agronegócio, de lidarem com respeito, literalmente nós temos que lidar com respeito em relação à incerteza. Né? Parece uma afirmação filosófica, mas ela é consistente com a natureza da nossa atividade e principalmente com relação a períodos como esse que nós estamos vivenciando, né? De altíssima volatilidade nas coisas e de uma total falta de mecanismos que confiram assim previsibilidade. Quando olho aí alguns colegas que dizer, se colocam aí na posição de previsores ou prognosticadores de cenários futuros, eu vejo isso com bastante temeridade, né? Porque realmente é muito difícil se fazer um juízo adequado de probabilidade em razão de tantos fatores aí incontroláveis que acabam afetando aí a nossa vida, a nossa atividade e tudo mais. Mas
indo agora os efeitos, esse preâmbulo, né, dando essa enrolada aí, né, a gente já encheu a linguiça, vamos tentar responder algumas coisas da tua pergunta de vestibular. Eu acho que a gente tem que simplificar a avaliação, levando em consideração o seguinte: a soja, né, eu não costumo não falar de outros cultivos aí, porque a gente não tem o conhecimento necessário, né? E nem sei se eu conheço soja, mas como a gente fala há tanto tempo disso, a gente acaba tendo a pretensão de achar que conhece um pouquinho. Mas temos que levar em conta o seguinte: a soja, nossa principal commodity de exportação, é um produto que, vamos dizer, é precificado em dólares. E qualquer previsão de fluxo de caixa que um produtor possa fazer para o futuro, olhando reais, ele se encontra já diretamente, vamos dizer, inserido numa condição de absoluta incerteza. O real, como moeda para um negócio voltado à exportação, como é o nosso, é uma referência meramente fiscal de um grau de utilidade muito pequeno. Então, em situações em que nós verificamos aí relações de troca favoráveis por uma condição temporal favorável, né, em relação aí ao preço dos insumos e o preço da soja para exportação, o produtor pode retirar alguma vantagem dessas condições em reais. Nós temos que entender que a reposição, não só futura dos custos, a formação da lavoura e tudo mais, depende de um comportamento, de um conjunto de fatores que são dolarizados. Então, temos que olhar esses fatores. É por isso que é tão difícil a gente traçar um caminho que seja, digamos, adaptável para todos, porque a estrutura de fluxo de caixa, os padrões de endividamento, o próprio padrão de vida do produtor, a gente vê assim discrepâncias muito grandes, né? No caso de produtores que fazem retiradas muito grandes da sua atividade, porque a atividade está em seu nome como pessoa física, e acabam não separando aquilo que é da atividade empresarial, né, de cultivar a soja e vender, acaba confundindo com sua necessidade pessoal. E todos esses fatores, eles variam muito de produtor para produtor. Sim. Por isso que a receita pronta e ainda sujeita a erros de interpretação do seu roteiro, né? Por isso que eu sou literalmente blindado e tomei um banho de vaselina para não entrar no risco de sair recomendando receita de bolo, sabe? Sim. Edu, deixa eu te falar um negócio. A gente tem uma agenda agora, a meio-dia, a gente vai ter que entrar com uma outra programação, mas eu vou fazer o seguinte: a gente vai concluir a nossa entrevista por aqui, mas a gente vai seguir com ela e logo depois do seu vídeo a gente vai ter mais informações sobre essa sua análise tão importante para o produtor nesse momento. E eu já te convido para voltar uma segunda vez para a gente concluir, fazer uma segunda parte dessa entrevista ao vivo aqui com a nossa audiência que está mandando algumas perguntas para ti, e a gente continua isso, tudo bem? Tudo jóia, posso responder as perguntas sem nenhum problema, se vocês encaminharem Claro. para mim, eu respondo para as pessoas. E eu só gostaria de finalizar, por favor, com uma frase, que eu não sei se eu fui o autor dessa frase. Eu tenho algumas autorias no ramo que já foram para outros lados, né? Confere. E, infelizmente, as pessoas não respeitam muito o direito autoral no nosso setor. Mas eu quero lhes dizer que o crédito é o segundo insumo mais importante da agricultura. E ele só perde para a água. Então, nós temos que preservar muito a fluidez e a transparência do crédito. E a gente tem visto
muito desleixo com relação a isso. Certo. E também certos aproveitamentos oportunistas que acabam resultando em absolutamente nada. Os advogados oportunistas que estão aí nesse contexto das RJs, eles são os únicos que ganham. Os produtores não ganham nesse contexto. Então, a gente tem que cuidar muito disso e preservar aí o rei do nosso negócio, que é o caixa. O fluxo de caixa é o rei de quase todos os negócios empresariais, especialmente da produção de soja, milho, arroz, café, pecuária e coisas do gênero. E é importante que os produtores saibam, né, Edu, que quando a gente fala da questão do crédito e da questão do fluxo de caixa, ela precisa estar saudável em todos os elos da cadeia produtiva para que as coisas caminhem atendendo às expectativas que o mercado tem sobre o potencial produtivo do Brasil e que a gente possa, inclusive, otimizar essas oportunidades que o mercado nos traz, porque também não dá para passar por esse bom momento se o seu fluxo de caixa não estiver saudável, se o seu caixa não estiver saudável, se você não tiver acesso ao crédito da maneira adequada também, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o dinheiro, além de não aceitar desaforo, o fluxo de caixa é um rei bastante temperamental, viu? Ele costuma ser muito severo com quem o deixa de lado. Mas aqueles que seguem a sua cartilha, a longo prazo, saem sempre beneficiados. Então, isso que é importante, se eu posso deixar algum comentário útil dessa nossa conversa, prestar atenção no fluxo de caixa, na construção das suas condições de bancabilidade. É extremamente importante entender o conceito da bancabilidade no contexto agrícola. E nós, na Lucro do Agro, fazemos só isso. A gente tem mais inimigos, mais detratores do que clientes. Muita gente fica brava com o que a gente fala, mas a gente vai seguir nessa linha, porque sabe que as pessoas que se dão conta desse processo, elas não só corrigem, eventualmente, aí, o rumo das suas atividades, como a longo prazo acabam tendo muito mais tranquilidade na sua vida com relação a isso. Sem dúvida. Eduardo Lima Porto, mais uma vez te agradeço pela companhia nessa quarta-feira e já te espero para a gente continuar, viu, Edu? Obrigada. Muito obrigado, Carlinha. Um abraço a todos. Um abraço para você também, meu amigo. Bom trabalho por aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Conosco, portanto, Eduardo Lima Porto, diretor da Lucro do Agro, nos trazendo essa perspectiva do outro lado das vendas antecipadas, da comercialização adiantada que temos no Brasil, né? Essa exposição muito grande, aliada a uma volatilidade muito intensa e que está ainda se intensificando por uma série de fatores, mas tudo isso catalisado pela pandemia do novo coronavírus, pela recessão da economia global que é iminente, está batendo a porta, a gente só não conhece a intensidade dessa recessão. Tudo isso traz intensa volatilidade aos fatores que ajudam a entender qual é o cenário de disponibilidade de crédito, de que maneira ele vai chegar e, claro, qual será o limite desse crédito, qual será o volume desse crédito. Tudo isso está muito linkado, muito alinhado e é exatamente isso que o Eduardo Lima Porto está trazendo aqui. A partir do momento que você tem essa antecipação tão agressiva das vendas, que, como eu disse, é uma forma do produtor aproveitar todas as oportunidades que o mercado traz, ele precisa estar atento também ao que acontece do outro lado da moeda. E é exatamente essa conversa que a gente teve agora com o Eduardo Lima Porto. Se você está chegando agora, depois recupera essa entrevista na íntegra para saber um pouco mais. Se você tem perguntas, manda para a gente por aqui pelo Fala Produtor ou pelo nosso e-mail, você já tem, contato@noticiasagricolas.com.br e o Eduardo Lima Porto vai te responder tudinho. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.